Começando mais um Pod Educando. Eu sou o Pedro Henrique, tô aqui com meu amigo Henrico. A gente hoje tá aqui com o Fábio, o professor Fábio, conhecido mais como Fabão, e a professora Silvana, e hoje a gente vai trocar uma ideia com eles sobre a vida profissional deles e, enfim, toda a trajetória e é isso. Queria saber como vocês estão bem? Estão Tudo confortáveis? bem? Estamos confortáveis. Estou feliz de estar aqui com vocês, da gente poder, né, passar uma tarde assim conversando. Eu sou professora de português do Ensino Fundamental 2. Não sou professora de vocês, infelizmente, mas a gente se encontra sempre na escola, né? Sim. E você, Fabão? Pessoas, olá. Eu sou professor de História, Filosofia e Sociologia. Leciono do 6º ano até o 3º no Colégio Bom Venuto. É um prazer estar aqui com os nossos entrevistadores aqui, o Pedro Magalhães e o Henrico Pietro. E essa equipe técnica que está aí por trás das câmeras, a professora Andressa e o Guilherme Pinotti. É isso aí. Aqui. O prazer é nosso, né, Fabão? Então, para começar a nossa conversa, nosso bate-papo, eu queria saber de vocês como se deu o início na vida profissional mesmo de vocês, com que vocês começaram a trabalhar, como foi, enfim. Bom, posso começar? Pode. Bom, posso dizer, profissionalmente, vamos colocar ali a partir dos 14 anos, quando meu pai me colocou no Senai, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, não sei se vocês já ouviram falar, aqui no Hermenegildo Campos de Almeida, aqui de Guarulhos. Então, eu fiz um curso lá de operador de máquinas e, terminando o Senai, já ingressei profissionalmente na metalúrgica, especificamente no ramo setor automobilístico. Sim. E entre idas e vindas, e fiquei 13 anos como metalúrgico, trabalhando exclusivamente para a indústria, especificamente no setor automobilístico. Sim. Eu fui um professor tardio, vamos dizer assim. Comecei a lecionar aos 33 anos de idade. Esse ano eu completei 14 anos na docência. Então, posso dizer que estou ainda no início da minha carreira como professor. E você, Pro? Eu comecei a trabalhar com 15 anos, já numa escola, né? Na verdade, eu fui porque eu sou bem persistente quando eu quero uma coisa, porque a minha mãe não queria deixar eu trabalhar, né? Porque ela tinha medo que afetasse os estudos e meu pai tinha condições, né, de manter, mas o meu pai me apoiou. E ele foi até comigo numa escola, eu morava numa casa e na rua de trás tinha uma escola. Até o 4º ano, né? Que seria a 4ª série, antigamente. E aí, o meu pai foi comigo, eu fui pedir se tinha alguma vaga para ser auxiliar de sala. E aí, eu acabei me encantando, né? Na verdade, eu sempre gostei, né? De brincar de escolinha, eu tinha lousa, eu alfabetizei minha irmã menor. Mas eu estudava, como o Fábio também, um curso técnico, né? De patologia clínica que eu pretendia seguir na área de educação. Sim. Mas aí, depois que eu entrei na escola, eu vi que a minha praia ia ser outra. E aí, eu consegui redirecionar, né? Aí, depois fui estudar para ser professora, Sim. porque com 15 anos eu ainda não tinha formação. E aí, eu fiquei e, durante um tempo, saí da área de educação e agora que sou aposentada, voltei. Caramba. Que legal. Fabão, eu queria fazer uma pergunta para você. Você já comentou algumas vezes em sala que você trabalhou na indústria metalúrgica, enfim. E eu quero saber, e até mesmo depois de você, Pro, qual foi assim o motivo que te fez sair de fato da indústria e te levar ao mundo da educação, entendeu? O que te incentivou a trabalhar com isso, com a educação? Bom, quando eu já estava ali com 10 anos trabalhando na indústria, eu tive que tomar uma decisão de qual curso superior eu iria fazer, que até então eu só tinha o ensino médio, técnico e o curso do Senai. Sim. Então, eu tinha duas opções, ou um curso de logística ou engenharia de produção. E nenhum dos dois fez a minha cabeça e eu fui estudar História. Minha primeira graduação foi em História. E uma curiosidade, quando eu fui cursar História, eu não fui pensando em ser professor, não foi pensando na docência. Foi pela familiaridade que eu tive com História. Eu tive um professor muito bom no ensino médio. Igual a gente. Ativou. Diga-se de passagem. E por isso eu tinha interesse em História. Sempre gostei muito de ler e fui cursar História. Na metade do curso, houve lá um processo de, posso dizer, reestruturação da empresa e eu fui demitido. E demitido eu descobri que eu poderia começar a lecionar. E eu pensei, professor, tal, como assim lecionar? Aí depois eu parei para pensar, nos meus últimos anos na empresa, eu era responsável pelo treinamento. Então, os novos funcionários que chegavam, eu era escolhido para dar o treinamento dos primeiros passos, processos não só de produção, mas ligado à segurança e etc. Então, meio que eu acho que eu já exerci um tipo de docência também nessa parte de treinamento. Sim. Então, nessa questão, desempregado, foi quando eu tive a minha primeira experiência como professor.
Mas cá entre nós, o professor se forma de verdade em sala de aula, né, Sil? Com certeza. Porque o conhecimento teórico que a gente recebe na faculdade não nos prepara para uma sala de aula. Isso é um fato. Então, posso dizer que eu comecei a me sentir mais à vontade na profissão com 3, 4 anos de profissão. No início foi muita insegurança. E parece que os alunos sentem o cheiro do medo, né? Não sei se vocês falam disso. Quando o professor chega numa sala de aula com pouca experiência. Então, acho que eu exalava esse medo de não ter tanto capital cultural como professor para chegar e dominar uma sala de aula, né? Ficar de frente para os alunos e tudo mais. Sim. Pro, você citou que foi difícil contar para sua mãe que você queria ingressar nesse mundo, né? Eu queria de dar trabalhar, para dizer a verdade, né? Sim. Queria ser independente já com 15 anos, né? E eu falei, poxa, eu posso trabalhar na escola, é perto, eu vou a pé, volto, né, a pé, porque era na rua de Sim. trás. E o que você queria perguntar nesse sentido? É para eu continuar falando? Não, como foi É. contar pra ela, assim? Eu falei para ela e meu pai conversou com ela. Na verdade, quem convenceu minha mãe foi ele. Que eu não, porque assim, eu sempre fui, né, muito estudiosa, sempre gostei de estudar e estava sempre, né, como dos primeiros da sala. Sim. Minha mãe não queria, porque minha mãe não trabalhava na época, ela acompanhava, ela tinha medo que por eu ficar fora um período não ia ter tempo de fazer minhas atividades escolares, então ela tinha esse medo. Mas aí meu pai me ajudou muito nisso, né? E a minha mãe viu que isso não afetou o meu desempenho escolar, continuou o mesmo. E Sim. eu fazia, na época que eu entrei, eu fazia estágio já em laboratório de análises clínicas, porque eu ia seguir para a área de saúde. Só que aí eu recebi a proposta do laboratório para trabalhar lá como efetiva depois do estágio, e a dona da escola me incentivando a fazer magistério, que na época era um magistério. Não, vai estudar, você tem jeito, né? Você pega uma sala, principalmente porque logo no ano seguinte, uma professora casou e ficou de licença. Como eu já estava acostumada com os alunos, ela me deixou. Mesmo sendo nova, vamos dizer, ela viu que eu tinha o jeito, né? E aí ela me incentivou, e aí eu pus na balança, falei, vou pelo coração. E Sim. fui. E fui e continuei na escola. Aí eu desisti, né, da área da saúde e fiquei lá, virei professora. Depois ela abriu uma escola infantil, e ficou com o Fundamental 1 separado, ela me pôs como coordenadora, então foi bem bacana, porque eu fiz uma carreira, né? Eu gosto, assim, de ficar um tempo num lugar e fazer uma trajetória, sabe? Sim. Eu só tive 3 empregos, eu Uhum. me aposentei cedo, com 48 anos, porque eu comecei a trabalhar cedo Sim. e já fui registrada, né? Então, eu consegui me aposentar cedo. E eu sempre, em todos os lugares que eu fiquei, eu tentei sempre, né, dar o máximo de mim e fazer uma história mesmo, né? Aham. E aí eu quis voltar depois, aí mais pra frente a gente vai conversar. eu E conto. você citou o curso de patologia clínica, é isso, né? Que você chegou a fazer ou Fiz. você fez? E Fiz. por que qual foi o motivo que fez você ir para um outro caminho, a não ser isso? Então, quando eu comecei o curso, porque vocês sabem, né? A gente fica muito indeciso do que vai fazer, né? Sim. Então, você fala, e a gente tinha que escolher no ensino médio, porque era curso técnico. Você tinha a possibilidade de fazer curso técnico. Então, você já tinha que ter uma escolha, para onde eu vou? Como eu achava que eu ia ser médica, né? Embora eu não possa ver sangue que eu desmaio, eu falei, vou seguir como médica, então é melhor já trabalhar num laboratório, fazer exame, já ficar... Só que, assim, eu não conseguia nem tirar sangue de ninguém, né? Porque eu já Sim. sentia mal. E eu vi que não era nada disso que eu queria no fundo, né? Eu sempre gostei de ajudar, assim, me fascina muito eu alfabetizar alguém. Sim. A minha irmã entrou na escola, a caçula, sabendo já ler e escrever, porque eu brincava tanto de escolinha, coitada, que ela era minha aluna, né? Eu fazia ela sentar ali. Você é pequenininha, isso. Eu tinha 9, 10 anos e eu já alfabetizei ela. Então, quando ela entrou, isso numa brincadeira, de Sim. forma lúdica, né? Ela já sabia, né? Então, eu acho que eu comecei a me identificar, sabe? Que é por aí que eu tinha que ir mesmo, né? Aham. Sim. Fábio, né, de um ex-metalúrgico até hoje professor, quais foram os seus principais desafios, assim, que você enfrentou? Bom, nos anos iniciais, como eu falei para você, a porta de entrada para quem está começando na docência normalmente é como professor contratado pelo Estado e eventual, né? Que é aquele professor estraga prazeres, né? Os alunos acham que você tem aula vaga e aparece lá um professor eventual. Eu comecei nessa condição.
A princípio, era para começar como estagiário. Você primeiro vai observar aulas e tudo mais. Quando eu cheguei lá me apresentando como estagiário, eu já fui convidado a assumir uma sala de aula como professor eventual. Então, nos anos iniciais meus primeiros anos foram bem difíceis justamente pela falta de experiência. Eu colocava texto na lousa, pedia para os alunos copiarem, não tinha, como eu disse, tanta desenvoltura como professor. Eu fiquei 7 anos consecutivos no estado, como famigerado professor categoria O. Não sei se vocês já ouviram falar, professor contratado, cada contrato tem 3 anos, mas isso não é garantia de emprego. Você Sim. trabalha 3 anos e depende das aulas que você dá. Então, assim, só ganha por aula dada. Fiquei 7 anos seguidos e depois eu migrei para o sistema privado de ensino, e onde estou até hoje, completando agora 7 anos e 3 anos e meio no Colégio Bom Venuto. Então, assim, eu posso dividir a minha carreira, minha vida profissional, entre essa fase metalúrgico, a fase professor eu também divido em duas. Nesses primeiros 7 anos no Estado e os 7 anos agora no ensino privado. Sim. Principalmente porque no ensino privado nós temos muita estrutura. O Colégio Bom Venuto mesmo disponibiliza uma sala multimídia para todos os professores, né? Com projetor, um sistema de som, então isso faz um diferencial. Diferentemente de quando eu estava no Estado com uma pedra na mão, escrevendo em cima de outra pedra, né? Para alunos hoje em dia já totalmente digitais, então é difícil você engajar com certeza. né? Nesse ensino totalmente analógico. Então, posso dizer hoje que estou bem, me sinto bem sucedido. Eu queria saber também, o Fábio com a história, filosofia e sociologia, e você com o português, o que encanta vocês, o que leva vocês a escolher essa matéria? A Pro até comentou que desde novinha ela já alfabetizou até mesmo a irmã dela. Sim. Eu acredito que isso foi o que despertou o amor em você. Eu dei aula também para o Fundamental 1, né, durante muitos anos, Sim, que é a professora polivalente, né, que ela dá todas as disciplinas. sim, todas as matérias. Então, eu gosto muito do Fundamental 1, mas aí eu quis mudar um pouco, eu queria trabalhar um pouco menos. Então, você sendo aulista, você tem como fazer uma agenda. Eu também dou aula particular à tarde, e aí você administra seu tempo melhor, né? Então, foi por causa disso. Mas eu escolhi porque eu sei que é uma matéria chata, na opinião da maioria dos alunos, né? Eles não gostam, é uma minoria que gosta. Tem algumas partes que são cansativas, mas, assim, eu acho bonito você saber falar, saber escrever, fazer uma redação, entendeu? Então, acaba me fascinando mesmo. E você, Fabão? O trabalho da professora Sil é fundamental para o meu trabalho também. Sim. Não é? Porque o aluno, para humanas, se ele falar que não gosta de ler, então ele está no lugar errado. Não é? Com certeza. E para mim, assim, foi natural história e filosofia. Quando eu fui cursar minha primeira licenciatura, era história e filosofia. A minha turma foi a primeira a ter filosofia como as 180 horas que são obrigatórias para você poder lecionar. Até então, formava-se em história e geografia. Então, verdade. Isso, já fiz filosofia. Na sequência, fiz uma pós em ciências sociais, que é sociologia. Sim. Então, assim, continuo estudando, né? Fiz um MBA em gerenciamento de projetos, porque também a professora Sil estava falando da questão do tempo. Para um professor é fundamental saber gerenciar o tempo e a quantidade de atividades que a gente vai trabalhar. Porque, por exemplo, o trabalho do professor começa antes da sala de aula. Muito antes. E ao dar a aula, nós geramos trabalho para pós-sala de aula. É então, o antes e o depois. o antes, o durante e o depois. Porque o depois são as atividades que a gente acabou trabalhando durante a aula. Sim. Mas, assim, foi um caminho natural para mim. História, filosofia e sociologia. E agora as extensões, né? Porque eu fiz um MBA em gerenciamento de projetos e estou estudando agora inteligência artificial, que também chegou na educação também. Não para de estudar nunca. Não. Eu acho que o professor tem que continuar estudando. Sim, com certeza. Tem que fazer. Eu também estou fazendo um curso. Agora tem muito esses cursos online, um curso do MEC, né, de neurociências, aplicada à educação. Então, eu acho interessante porque o estudo fica para você, né? Então, você escolhe o que você mais tem afinidade, vai lá, faz o curso. Eu tenho facilidade para o online, porque se você não é muito disciplinado, o tempo vai passando e quando você vai ver tem um monte de módulo para fazer. Mas eu consigo me organizar de um jeito que eu vou fazendo, de fato, para ficar mais produtivo, né? Sim. Então, se a pessoa tem essa facilidade, atualmente eu acabo preferindo, porque é mais confortável, você não precisa se deslocar, né? Então, acabo fazendo online mesmo. Mas eu também não paro de estudar, não, Fábio.
Para quem é professor, tem que gostar de estudar. Sim. Tem. Porque você estuda, inclusive, para dar suas aulas, né? No preparo de aula, você tem que É dar uma olhada lógico. nos textos que vão ser trabalhados, Sim. para não ser surpreendido, né? Por uma pergunta de um aluno, Claro. e você, na hora, não saber Não responder. saber responder. Claro, sim. o professor, hoje em dia, também não é mais o detentor total do saber. Ah, não. Sim. Eu fui formado por esse tipo de professor, acredito que a Silvana também, Também. que o professor era a sua única referência de saber. Sim. E hoje, quando eu falo como que era para minha geração, parece que eu sou do século passado, apesar que sou mesmo. Mas parece que já faz mais de um século, sabe? Quando você fala, pô, pesquisar, eu tinha que ir na biblioteca, pô, ia lá procurar um livro para ver se você achava aquilo que você precisava. Hoje em dia, com essa facilidade que vocês têm também, não significa que também essa geração, né, são alunos mais dedicados do que antigamente, né? Hoje em dia, essa facilidade gera um pouco de comodismo também para essa fazer uma Também. crítica à geração aí, não sei ou não. Sutil. É que a gente fica confortável, né? Se Exato. tratar de tecnologia já dá um alívio, Ah, né? sim, com certeza. Para vocês é muito. E eu também, meu pai, ele tinha uma biblioteca em casa. Sempre eu desde criança, convivia com muito livro. Aham. E de coisa variada, sabe? Quando antigamente você fazia enciclopédia, você comprava na banca, ia juntando os fascículos, depois vinha a capa dura. Mandava encadernar. Eu não faço Mandava ideia. vocês Eu nem não sabem faço do que eu ideia tô que seja falando, isso. né? Zero. Aí mandava encadernar e aí ficava. Então eu tinha muito estímulo assim, talvez por isso que eu gostei tanto Sim. também de português, né? Porque era muito livro, muita coisa, né? Sim. Legal. Eu queria saber, durante a formação de vocês, né? Para vocês começarem a dar aula, enfim. Eu queria saber algum momento que marcou essa trajetória, não vocês dando aula, mas vocês na faculdade, nos cursos que vocês fizeram, se teve algum momento em específico que marcou, que fez vocês ou ter mais certeza de que era aquilo que vocês queriam para a vida de vocês, ou até mesmo fez vocês pensarem em desistir, e o que levou a vocês a continuarem e estar aqui hoje, né? Quer que eu começo? Então, quando eu estudei, eu percebi que tinha muita, mesmo você já tendo a prática, né? Depois que você tem a prática e você continua estudando e fazendo curso, sempre alguma coisa agrega para você, Sim. né? Então, assim, às vezes a pessoa fala, mas o curso é chato, tal, mas não é tudo do curso que é chato. Então, acho que a gente tem que pegar o que é válido, né? As coisas que eu aprendi me fizeram ver que aquilo era importante, mas eu também pude, na prática, observar que muita coisa não se aplica, não é tudo que você vai aplicar, entendeu? Aham. Então, quando você está fazendo uma faculdade, seja ela qual for, algumas coisas que você aprende da teoria, você vê que não funciona exatamente assim. Eu fiz 2 anos de psicologia, que, na verdade, antes da pedagogia eu até fiz, mas a psicologia também era uma coisa que me fascinava, mas eu achei o curso um pouco puxado para mim, porque tinha uma parte de anatomia, tudo, embora eu goste, Uhum. mas não na prática. Da anatomia na prática não era muito bom para mim. Então, algumas coisas eu achei que o curso não me identifiquei. Falei, eu acho melhor eu dar um tempo. E aí eu fiz mesmo a pedagogia e depois a língua portuguesa, né? Então, eu acho que é importante, eu não lembro de nada assim que marcou muito, porque eu sempre... Eu sou de Capricórnio, né? Capricórnio gosta de dar o passo quando tem certeza que aquilo vai, ou quase certeza, porque a gente nunca tem Sim. a certeza. Mas assim, eu acho que eu fui fazendo, eu nunca tive pressa para fazer as coisas e meus pais também nunca pressionaram assim, tem que escolher, por exemplo, eu mudei de curso, tudo bem, entendeu? Vocês também vão passar por isso, de repente vocês vão achar que querem fazer um curso e vão perceber quando começar que não é bem aquilo. Sim. E você tem direito de mudar, você não é obrigada a acertar já o seu palpite da faculdade e dar certo. E é importante mudar, ter essa coragem, porque senão você estuda todos aqueles anos para descobrir que não, e aí você vai acabar fazendo outra, né? Então, acho bacana essa parte de você... Assim, não me cobre, eu não sei ainda. Acho que eu vou fazer tal coisa. Mas eu acho que não tem que parar de estudar, minha opinião. Acho importante você sair e já começar alguma coisa. Experimentando, vocês vão descobrir o que vocês realmente querem. E sem experimentar, só porque leu ou alguém falou, não é a mesma coisa. Então, acho importante sempre continuar. Sim. E também com 17, 18 anos,
decidiu que vai fazer pro resto da vida. É meio É complicado. muito complicado, não dá para fazer isso, né? O córtex pré-frontal só está totalmente formado aos 25 anos. Pois sabe? é, como é que você vai vai? tomar uma decisão pro resto da vida Não nessa dá, idade? né? Não dá. Mas e você, Fabão? Então, a dica, por exemplo, para mim, qual que foi a dificuldade? Porque a Sil também, dentro daquilo que a Sil falou. Você vai se deparar com disciplinas ou matérias que você não tem afinidade. Aham. Então, assim, isso eu acho que dentro de qualquer curso. Você escolhe um curso ali que você acha que você tem mais afinidade, mas dentro da grade curricular você vai se deparar com disciplinas e professores que talvez você não crie nenhuma afinidade. Mas, assim, a dica é não parar na primeira dificuldade, que também tem muita gente que na primeira dificuldade que surge no caminho as pessoas acabam abandonando. Eu tive que lidar com uma dificuldade pessoal, de comunicação, porque eu sou extremamente tímido. Não sei se vocês já notaram. Aí a pessoa Não, pensa, Fábio, não dá o pra... professor é tímido, sim. Quando eu comecei a lecionar no meu primeiro ano, eu fui fazer um curso de comunicação e expressão e tinha que aula legal. de teatro. Aham. Porque, sim, eu tinha muita dificuldade para me expressar. E como que eu ia encarar uma sala de aula, né? Fabão nas Fechado. próximas peças do Bom Venuto? Será? Talvez, na próxima temporada. Mas eu tive que lidar com isso. Então, foi a grande dificuldade, que quase me fez abandonar. Falei, não vou conseguir dar uma aula. Como é que eu vou ficar de frente para uma sala com 30, 40 jovens prestando atenção em mim? Você não Sim. tinha didática, não tinha dinâmica. Então, eu tive que me aperfeiçoar e trabalhar nisso. E trabalho nisso até hoje. Mas enfrentou, né? Encontrou uma alternativa, né? Sempre tem. Na minha faculdade também de pedagogia, eu tinha uma menina que ela até passava mal quando era para apresentar coisas na frente de Sim. grupo. Chegava na vez dela, uma vez ela travou, a professora até sabia. Ela era muito tímida, muito tímida. Aham. E por mais que ela estudasse, chegava na hora, ela não conseguia, sabe? Então a gente... mas tudo era em grupo. E o grupo ficava lá dando aquele apoio moral, sabe? Aham. Eu ficava ali, socorria, entrava, falava um Aham. pouco. Mas ela tinha essa dificuldade, né? Então, não sei se depois ela conseguiu, né, dar aula. Provavelmente deve ter escolhido, talvez, dar aula para criança, que é mais fácil, é uma forma mais fácil de você se soltar, né? E depois, depois que você já está mais familiarizado com a coisa, aí você vai para qualquer faixa etária. Isso, Sim. com os conteúdos. né? Você já Pode tem dar qualquer coisa que você vai para frente. Uhum. Ô, Silvana, você citou que educou a sua irmã, né? Alfabetizou ela. Como é que foi isso? Me explica um pouco. Olha, como eu te falei, eu sempre fui muito estudiosa. Na verdade, na época que eu era criança, as mães, a maioria não trabalhava, então Sim. a mãe ficava em casa. Então, os filhos iam para a escola, voltavam. Eu lembro, minha mãe dava o almoço, senta as três aqui, que meu irmão nasceu depois, né? Ele veio depois de um tempo. Aí ela faz a lição de casa, todo mundo junto, a mãe acompanhando, aquela coisa. E a minha mãe sempre cobrou bastante e a gente também se cobrava. Sim. E aí a minha irmã era menor, ela na época não estava ainda nem na escola, ela ficava ali. E minha mãe, eu morava em casa, então fez numa parte da casa, do fundo assim, como se fosse uma escolinha, com mesinha, com a lousa, tudo. E comprava até a chamada, eu gostava de ter até... Aquelas chamadas que vendia na livraria, lembra? E inventava nome de aluno e punha a coitada da minha irmã lá para estudar e ela fazia as coisas. E a minha irmã foi aprendendo, né? Uma que ela já estava estimulada, porque ela via eu estudando e minha outra irmã, e aí ela ficou, né, ali. E eu fui pegando sério ali, fazendo as coisas, passando para ela. Então, quando ela entrou... na época que eu entrei, a gente não fazia a escola infantil, não era comum. Você entrava já no primeiro ano. Mas eu também já sabia ler, porque minha mãe tinha me ensinado. Então, acho que foi por isso mesmo, muito estímulo, sabe? Os meus pais, eles sempre estimularam essa parte cognitiva, intelectual, de você tocar instrumento, sabe? Essas coisas. Então, você era estimulado de todas as formas. E eu acho que isso daí me fez, né? Como eu era mais velha, né? Da família, peguei minha irmãzinha lá e ela foi a minha primeira cobaia, né? A primeira aluna, né? A primeira aluna e deu certo, né? Deu certo. E foi porque ela depois... Hoje ela trabalha na área de tecnologia, ela tem um emprego muito bom no banco estrangeiro, na área de tecnologia. E foi bem sucedida. A minha outra irmã também. Todo mundo muito estudioso, né? Sim. Então, acho que foi isso, essa vontade de... E eu também trabalhei numa empresa, num banco estrangeiro, e foi quando eu dei a pausa da área de educação. E eu só saí da escola porque a escola foi vendida, né? Então, quando a escola foi vendida, as pessoas que compraram na época a escola não eram da área de educação.
Então, foi muito difícil a adaptação, porque como eles não entendiam muito do negócio, eles queriam fazer as coisas do jeito deles e ouviam pouco. Então, começou a ter, assim, divergência de valores, algumas coisas que eu não achava que não era correto, não que não pudesse mudar algumas coisas, mas aí eu preferi sair da escola. E aí eu saí em abril, né, pedi a demissão em abril, e aí quando foi no meio do ano eu consegui esse emprego no banco, né, nesse banco. Sim. Então eu mudei totalmente, mas como o Fábio falou, eu também no banco trabalhava com treinamento, sempre vai para o lado da pedagogia, né, da Aham. didática. Eu me destacava nessas coisas de fazer material, de apoio para as pessoas, né, para o pessoal que trabalhava. Eu entrei numa área de atendimento ao cliente. Então, era por telefone, e aí eu modifiquei todos os materiais e tal. Aí também fiz minha carreira lá no banco, trabalhava nos treinamentos quando contratava gente nova, eu montava o treinamento e Sim. dava uma parte. Então, assim, eu sempre tive muita afinidade com isso, né? Sempre Uhum. acabo indo para um lado que me leva de Sim. novo para a pedagogia, né? Legal. Eu fiquei sabendo que você tem 2 filhos, é isso? 2 adolescentes? Não, eu não tenho 2 sobrinhos. Ah, 2 É, sobrinhos? 2 sobrinhos, eu não Isso. tenho filhos, eu tenho 2 sobrinhos. É. Ah, entendi. E o Fabão tem 2 filhos gêmeos, né? São meus O- alunos, inclusive. E O, meus também, não sei se é, é bom ou o ruim. Nick, mais conhecido como Fábio Júnior, e a Sophie. Fábio Júnior. É. Que chamam ela de E, Fabinha. e eu queria saber as vivências de vocês com os filhos de vocês, os seus sobrinhos, que tem ali a mesma faixa etária que os alunos de vocês. Eu quero saber alguma vivência que vocês tiveram com os filhos de vocês que te ajudaram de alguma forma a lecionar as aulas, a lidar até mesmo com seus alunos, com enfim, né, os adolescentes, enfim. Eu tenho até um exemplo disso. O meu sobrinho, que também é meu afilhado, quando ele estava no 6º ano, e eu já não estava mais na área de educação, eu me aposentei no banco, tudo, Sim. e aí ele começou a ter dificuldade na escola do 6º ano para frente. Na verdade, ele não gosta de estudar, não gostava, né? E aí eu me ofereci, porque eu não estava trabalhando, eu me ofereci. E aí fiquei dando aula para ele. Então, acho que isso me ajudou muito a voltar, porque, veja bem, eu fiquei 18 anos no banco. Sim. Então, eu fiquei fora da área de educação. Mudou até o nome, era 3º ano, 3ª série, né? Lembra, Aham. Fábio? Era outra nomenclatura, a disciplina chamava matéria, era tudo Aham. diferente. Então, eu acho que eu Se acabou atualizando, me né? atualizei, porque eu dei aula para ele. Aham. E aí os amiguinhos começaram a saber que ele fazia aula. Comecei a dar aula para 7º, 8º. Eu queria dar aula mais para o 6º ano, eu Aham. estava começando, mas só aparecia 7º, 8º, 9º. Eu falei, vai. Sim. E aí eu fui estudando, me atualizei, peguei, o aluno que vinha eu pegava, entendeu? Aham. Isso me ajudou muito a voltar agora, porque o contexto que eu tô é totalmente diferente. Eu entrei na escola em 1980. Então, assim, lógico, era outra realidade, né? Tanto de tudo, né? Como que era a dinâmica da escola, não tinha nada de rede social, não tinha nada de internet. Os alunos copiavam muito da lousa, como o Fábio falou, era uma coisa comum, não tinha livro. Você que fazia muita coisa, entendeu? Aham. Produzia o material no mimeógrafo. Uhum. Então, assim, é bem complicado. Vocês não devem nem saber o que é mimeógrafo, né? Você arrisca chutar? Eu vou contar para vocês depois, para não tomar o tempo. Vocês Aham. nem vão imaginar como é essa máquina, tá? Uhum. É uma máquina, tá bom? É uma máquina. E você, Fabão? Bom, a paternidade é um desafio. Sim. Assim, educar filhos ou sobrinhos, o educar é sempre um desafio. Aham. Porque você está lidando com o outro e, por exemplo, quando é filho, a gente tenta espelhar, quer que o filho seja como a gente é, né? Ou seja, a educação da mesma forma. Ah, eu fui educado assim, meus filhos serão educados da mesma forma. Sim, existem valores que perpassam Claro. qualquer período. Mas Sim. é uma geração hoje muito diferente do que foi a minha. E quando se fala em geração hoje, não precisa nem pegar da minha para dos meus filhos. Uhum. São várias, né, Sil? Sim, com E certeza. quando se fala em adolescentes, os meus filhos agora com 13 anos, então, assim, é um desafio muito grande de estar antenado naquilo que eles estão assistindo, naquilo Aham. que eles estão ouvindo. Então, talvez uma vantagem que eu tenho é saber qual que é o hype do momento, qual que é Aham. a trend que está rolando, que eles estão acompanhando, filme, série e música.
Música eu teria, assim, algumas críticas a fazer, mas eu não vou julgar meus filhos aqui nesse podcast. Mas, quando se fala em educação, de filhos é um desafio gigantesco e de alunos também. Porque acho que quando o professor fica em sala de aula, primeiro, acho que é a profissão que é mais julgada, né, Sil? Ah, com Porque certeza. você não vê grupo de WhatsApp julgando o trabalho do médico, julgando o trabalho do veterinário, de um terapeuta. Sim. Mas quando se fala em trabalho do professor, ele é julgado por vários olhos, não só dos alunos, mas também dos pais, dos tutores e tudo mais. Então é um trabalho que exige muita perseverança logo de cara e, ao mesmo tempo, muito cuidado naquilo, da maneira que você tem um conteúdo, por exemplo, um que eu sei que o Pedro gosta muito, República Oligárquica. Quando chega a história do Brasil, eu já olho para o Pedro, porque eu sei que ele gosta muito de história do Brasil. Só falta E como que dormir você nessa pega, às vezes, um conteúdo que pode ser complexo, como que você vai fazer essa transposição a ponto de tornar esse conteúdo atraente para o aluno? Porque se ele não Sim. tiver interesse, ele não vai te ouvir. E com os filhos é a mesma coisa. Aham. Se eu chegar com um sermão de meia hora, o sermão da montanha, para corrigir um comportamento inadequado, acho que com 3 minutos de fala eles já vão perder o foco. Então, Sim. eu acho que isso vale tanto para a educação de filhos, sobrinhos e alunos. Essa questão de tentar manter esses alunos e os filhos atentos naquilo que a gente tem, na mensagem que a gente tem para falar. Principalmente com essa questão de geração, né? Porque vocês falaram algumas coisas aqui que eu me senti o dinossauro, cara. Não é? Porque existe uma diferença muito grande geracional. Mas Sim. o que a gente precisa encontrar? O lugar comum onde essas duas gerações consigam dialogar. E isso talvez é o grande desafio e isso a gente descobre na prática, não é? Com Não certeza. tem uma fórmula pronta, não tem uma fórmula para educar os filhos. Porque, abrindo meu coração aqui nesse podcast, às vezes os professores, quando vê um filho de um professor, acha que ele vai ser o suprassumo. Aham. Ele, vai achar que o Nicolas gosta de ler, a Sofia. Para eles lerem um livro, eu tenho que ficar em cima. E pedir para eles lerem, inclusive. Você fala, você está lendo? Ele fala, tô. Fala, mas lê para mim esse primeiro capítulo aqui. Ah, eu vou ter que ler em voz alta? Sim, você vai ter que ler. Então, assim, tem hora que a gente tem que forçar um pouco. Porque se a gente deixar os filhos e os alunos na famosa zona de conforto, ele vai ficar ali no TikTok e não vai querer saber de nada. Sim. Então, assim, o desafio de educar, ele é um desafio gigantesco, tanto para pais quanto para professores. Isso é uma verdade verdadeira. Tão certo quanto 2 e 2 são 4. Por que de escolher o Bom Venuto? Posso dizer que o Bom Venuto me escolheu. Assim como quando se fala de profissão, né? Como você escolheu ser professor, eu acho que a profissão me escolheu. Foi, né, como eu falei, não foi planejado. E no Bom Venuto eu também me sinto um escolhido, porque vocês são meus alunos do ensino médio, nós já falamos sobre capital cultural, lembram disso? Sim. Capital social, capital financeiro. E Esqueci. o principal, O o principal. capital... vamos lá, o social. O que me levou ao Bom Venuto foi Social. o meu capital social. Ou seja, as pessoas que eu já conhecia, que já haviam trabalhado comigo. Quando se fala em empresas privadas, isso conta muito também. Porque você não chega lá somente com um bom currículo, mas você chega com uma indicação de uma pessoa que conhece o seu trabalho. Network, né? Exato, e ela está colocando o nome dela também à prova, né? Porque você não vai indicar alguém que pode entrar lá e não ser o profissional que a empresa está exigindo. Então, eu posso dizer que o Bom Venuto que me encontrou, cara. A minha situação também foi parecida com a do Fábio, né? E até foi engraçado porque quando eles me chamaram, foi em janeiro, eu me lembro, e perguntaram, você tá livre para dar aula de manhã? Porque eu tinha na época os alunos particulares à tarde, né? Que todo mundo estuda de manhã hoje em dia, né? Então a aula particular tem que ser à tarde. E aí eu lembro que eu fui, aí voltando, né? Aquela emoção de, poxa, vou voltar de novo para uma escola e tal. E aí eu sei que eu ia entrar para dar aula para o 2º ano. Aí abriu uma outra sala de 5º ano. Quando eu cheguei para trabalhar uma semana antes do planejamento, me falaram, você não é do 2º, você é do 5º. Então, a minha vida sempre foi emoção. E aí eu peguei logo o 5º ano, né? Mas foi muito legal também, foi por acaso, né? Foi por Sim. acaso. Aí eu me identifiquei muito com a escola, com os valores, né? Com a missão da escola. E eu falei, aqui que eu quero ficar. Sim. Gosto das pessoas. Aham. Então, eu acho que é o lugar que eu tenho que estar mesmo hoje, né? Aham. E vocês, tanto tempo dando aula, né? Tantos anos assim, vocês viram e acompanharam a vida de muitos jovens, muitos alunos, certamente, né? Com certeza. E eu queria saber, assim, de vocês, se teve algum caso em específico, algum momento específico que marcou para vocês, assim, na carreira profissional mesmo de vocês como professores,
se teve, enfim, alguma experiência assim Sim. que marcaram de fato vocês com alunos, entendeu? Uma experiência, um convívio ali com alunos que marcou a trajetória de vocês. Olha, eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas assim, uma situação que eu passei que me deixou bem feliz, e foi uma coisa por acaso, quando eu fui procurar um médico otorrino, que eu estava com problema de labirintite, e aí quando eu fui olhar lá no convênio, né, nas opções, eu falei, conheço esse nome e Uhum. sobrenome, não me é Sim. estranho. E aí eu falei, vou marcar. Marquei. Quando eu cheguei lá, e aí eu vi a pessoa e lembrei, tinha sido meu aluno, que eu alfabetizei, né? E aí ele olhou, tal, eu falei, você lembra de mim? Aí ele falou, você me é familiar, mas eu não tô lembrando. Aí eu falei o nome da escola, ele lembrou na hora, né? Caramba. Então, isso foi uma coisa que me marcou. Até hoje eu me trato com ele, foi muito legal. Eu Aham. chegar e ver aquela pessoinha, né, que eu conheci, eu ajudei, né, assim, O esse crescimento, né? sucesso que Sim. ele tem, eu sinto que eu faço parte, né? Esse é um Aham. exemplo. Sim. E até porque essa escola que eu trabalhei também era muito próxima da minha casa, eu continuei vendo essas pessoas e Sim. vendo a trajetória delas e tudo. Mas esse foi o que mais me marcou, assim, de eu chegar e falar, puxa, um aluno meu, duas coisas, né? Puxa, tô ficando velha mesmo. E a outra é que eu fiquei muito feliz, Sim. né? E ele Gratificante, né? também, ver, nossa, e eu me trato com ele até hoje, né? Então, Caramba. isso foi uma coisa que me marcou. Sim, muito legal. Olha, tem alguns episódios. Eu gosto de seguir meus alunos nas redes sociais, Sim. porque um dia eles serão ex-alunos. Uhum. Então, e alguns assim que eu já conheci há 8 anos atrás, quando você vê, igual a Sil citou, um aluno formado em medicina, ou em engenharia, ou em psicologia, que eu estou vendo que tem muita gente também agora indo para a área de humanas, né? Sim. E psicologia, eu tenho uma aluna que eu não vou dizer que eu passei com ela, não me consultei com ela, mas ela é uma psicóloga super bem sucedida. Ela foi minha aluna numa experiência anterior, num outro colégio particular que eu trabalhei antes do Bom Venuto. Então, assim, o gratificante é isso, quando você vê o aluno escolher o caminho dele, sabe? Que ele Sim. escolheu a trajetória e ele fica bem sucedido, porque quando você faz aquilo que você gosta, é aquela frase do Confúcio, né? Trabalhe naquilo que amas e não vai trabalhar um dia sequer na vida. Nossa, é lindo, né? Poético até. E quando o aluno tem afinidade, ele escolhe uma profissão que ele gosta, Sim. a chance de sucesso é muito, muito Com maior certeza. do que quando as pessoas, né, por exemplo, existe, né, alguns memes, até fala assim, ó, a criança falando, um jovem falando, eu quero cursar filosofia. Aí tem a reação dos pais, e tem aquele que, eu quero cursar medicina. Porque quando as pessoas vão escolher também o caminho que elas vão seguir, elas às vezes não buscam afinidade, elas buscam o salário. Quanto que eu vou ganhar por Sim. mês, quanto que eu vou ganhar por ano. E Exatamente. às vezes, isso na maioria das vezes, às vezes dinheiro não é tudo. Você pode ter uma satisfação até temporária, Sim. financeira, uma segurança financeira, todo mundo quer. Porque também na docência, na educação, também não é um sacerdócio, né? É uma profissão. Então, Sim. claro que quando você escolhe uma profissão, você também quer ser bem remunerado. Mas quando eu vejo um aluno bem-sucedido naquilo que ele escolheu e no caminho que ele está seguindo por influência dele, porque vocês são muito fruto também das escolhas dos seus pais, né? Então, os seus Sim. pais, seus tutores também, às vezes, você devia fazer tal curso, você deveria fazer outro. Nós temos muita influência dos nossos pais, eu carrego também dos meus pais até hoje. Mas quando você escolhe o seu caminho e você vê o aluno sendo bem-sucedido na escolha que ele Nossa, fez, é isso uma extremamente satisfação. gratificante. Ainda não tive esse Aham. privilégio de ter um aluno, se ele chegar lá, é o médico, é o piloto do avião, né? Mas quem sabe um Nossa, é dia. muita emoção. Uhum. Ô, Fábio, me conta um pouco como é criar gêmeos. Você citou aí, você citou, o Pietro citou, como que é essa sensação? Olha, primeiro eu posso falar do susto que quando eu descobri que eram gêmeos, né? Meu Porque até Deus. então você está pensando, né, um bercinho, né? Um enxoval, de Tudo repente, de olha um, lá, né? são dois. Duplica. E posso dizer que eu sou bem felizardo, assim, porque é um menino e uma menina, né? Então não são dois meninos nem duas legal. meninas. É um menino e uma menina. Inclusive a dona Fabiana vai ficar bem orgulhosa de saber que eu estou citando ela aqui agora. O grande desafio primeiro é para a mãe. Eu acho que a mãe é aquela que mais se dedica, que mais sofre. Só que no caso de dois, não tem como o pai Ficar de fora. ficar de fora. Sim. Falar, por exemplo, quando ela estava grávida, eu falei, vou fazer de tudo, menos trocar a fralda. O que eu mais Parece. fiz foi trocar a Até fralda. Foi o que eu mais fiz, foi fazer mamadeira, por exemplo, né? Então, assim, é um desafio gigantesco que é até hoje, porque você pensa, fase pequenininho, quando eles são bebês, estão começando a andar, tem uma preocupação, claro, muito grande, mas a preocupação se mantém, né? É a vida Eu acho toda, que é né? para a vida toda, cada Sim. fase tem
uma preocupação diferente. E eu tenho que lidar, né, já que não sei se pessoas aqui são adeptas de horóscopo, em gêmeos de gêmeos. Então eles têm uma personalidade Nossa Senhora, muito gêmeos de forte. E gêmeos. eles são bem diferentes um do outro, assim, com relação à personalidade. Sofia é mais na dela, né? O Nicolas ele é um pouquinho mais agudo e tal, ele é bem molecão. Sim. Então, assim, é um desafio constante e diário, de tentar manter a calma, né? Ficar ali sereno para, às vezes, ter que dar uma palavra mais dura, não agir pela emoção. Eu acho que é o maior desafio, tanto para a educação de filhos quanto para a docência também, é não se deixar levar pela emoção, né? Muita Sim. emoção. A emoção, aquela positiva, ok, mas aquela quando você é tomado pela raiva, né? Por exemplo, o outro tá nervoso, você fica nervoso também, aí ficam os dois gritando e sim. ninguém chega a lugar nenhum, né? Então, Aham. é um desafio até hoje, Pedro. Ótima pergunta, obrigado por essa pergunta. Eu queria falar agora um pouquinho sobre a visão de futuro mesmo de vocês. Se vocês têm algum projeto, alguma ambição mesmo na área em que vocês atuam. E, enfim, como que é, o que vocês planejam daqui a um tempo, onde vocês se veem. Enfim, é isso a pergunta. Vai lá, Sil. Vou lá? Tá bom. Então, na verdade, eu me sinto bastante realizada, né? Eu tive poucos empregos, como eu disse, Sim, mas de qualquer forma eu fiz uma trajetória que me faz sentir orgulho, né? Da minha vida profissional. E agora eu estou trabalhando, não tenho assim muita ambição de trabalhar muito ou fazer coisa. Uma coisa que eu tenho muita vontade, ainda não consegui realizar, eu gostaria de alfabetizar adultos, né, que são analfabetos, Sim, sim. como voluntária. Eu sempre fiz trabalho voluntário também, em paralelo. Lá na empresa, essa empresa que eu trabalhei, que não era escola, existia uma área e aí você tinha condições de participar ativamente de vários projetos, né, e eu participei. Mas eu não consegui, né, no meu tempo, né, Fábio? Eu tinha lá o Mobral, né, que você dava aula para pessoas que só sabiam escrever o nome e alguns nem o nome. E aí eu fui, isso foi uma coisa que eu sempre quis fazer, mas acabou passando, você prioriza outras coisas. Então, agora que eu estou com mais tempo, vamos dizer Sim. assim, seria uma coisa que eu gostaria muito de fazer. Uma realização pessoal. Eu Sim. queria, nem que se eu achasse uma pessoa, outro dia eu estava vendo no jornal, né, uma entrevista lá com uma pessoa que tinha perdido o emprego porque ela não sabia ler e ela não conseguiu dar o remédio para... Ela cuidava do filho da patroa lá e ela não Aham. conseguiu. Então, eu falei, puxa, se eu tivesse contato com essa mulher, eu chamava ela e ia dar Comoveu, aula né? para ela. Sim. Você entendeu? Então, essas coisas, tá faltando só o elo, assim, eu achar nem que fosse uma pessoa, mas eu Aham. queria, entendeu? Sim. Mas eu acho que vai chegar. Eu até me inscrevo em algumas coisas voluntárias para ver, né, se aparece, mas até agora não apareceu, né? Mas Sim. meu nome tá por aí. E você, Fabão? Bom, planos para o futuro. Eu pretendo continuar lecionando e, paralelamente, trabalhar e criar um produto digital, um curso online. Então, assim, eu pretendo não sair da educação, pretendo continuar na educação. Acredito que ainda tenho muita lenha para queimar, ainda como professor em sala de aula, Aham. mas, paralelamente a isso, com base também na minha pós em inteligência artificial, começar a criar Claro, agora. produtos digitais para a educação, suporte para os alunos, Sim. manuais de estudo e etc., relacionado à área que eu atuo, Aham. nas ciências humanas, filosofia, história e sociologia. Sim. Então, eu pretendo continuar na área de educação. Talvez, claro, com 70 anos eu não tenha o pique para encarar uma sala Sim. cheia de adolescentes. E talvez até lá, como nós falamos em off, de criar uma renda passiva, né? Chegar com 70 anos. Eu quero estar no iate, quero estar de Ah, patrãozão. curtindo um pouquinho na velhice. Mas eu quero curtir bastante essa fase. Ainda tenho, como eu disse, ainda um pique ainda para Sim. alguns E anos pela até frente. citando o que você falou, que você você fez ou tá fazendo um curso relacionado à inteligência artificial, certo? Uhum. Como você acha que as inteligências artificiais vão influenciar dentro da sala de aula, o seu trabalho por completo, assim, como que ela vai influenciar? Bom, já tem me ajudado bastante na questão dos dados, ou seja, vocês geram dados o tempo inteiro quando vocês respondem ou não uma atividade, pelo número de questões certas, questões erradas, a inteligência artificial já me dá o suporte nisso também. E, ao mesmo tempo, na criação gráfica da aula, na Sim. parte
justamente no material de apoio. Vocês são meus alunos, sabem que eu tenho utilizado bastante. Aham. Não só textual, mas eu gosto muito de criação de imagens. Se tem uma coisa que me conquistou na inteligência artificial é a geração de imagens. Então, eu gosto de criar materiais exclusivos. Uhum. Então, assim, já construindo um portfólio, já um material de apoio, que eu acho que também acaba sendo um facilitador para vocês também na hora dos estudos, principalmente agora que vocês estão na fase aí, literalmente pré-vestibular. Né? Então, tem muito material Sim. ali que vocês vão poder consultar. Quem sabe no futuro, né, gerar aí, como eu posso dizer, essa renda passiva, como eu disse para vocês anteriormente. Silvana, eu lembro que você deu aula pra gente, né? Ela deu. Eu dei aula de Sim, português. chegou a dar algumas sim, aulas sim. de português. Não esse ano, mas sim, o ano Sim, passado. e agora você tá com Fundamental 1, né? 2. Fundamental 2, lecionando. Você se filtra? Como que é essa diferença entre salas? Essa faixa etária de idades? É, bem diferente, né? O médio é uma característica, né? E o Fundamental 2, principalmente que eu estou com o sexto, sétimo e oitavo, o sexto ano acabou de vir do Fundamental 1, né? Então, ainda são bem crianção, aquela coisa toda. Eu me identifico muito com essa faixa etária, tá? Do Fundi 2 e gosto também do Fundi 1. O médio, eu não tenho, não porque eu não goste do médio, mas eu acho que eu fico, assim, devendo algumas coisas no sentido de... Eu não sou atualizada como o Fábio, por exemplo, que tem os filhos que queira ou não, ele fica sabendo. Sim. Porque a gente não busca essas coisas, Aham. né? Então, eu acabo sabendo. Então, eu acho que eu agrego menos. Eu prefiro fazer uma coisa que eu estou agregando mais. Então, Aham. eu optei pelo Fundamental 2. Não, nada me impede, né? Às vezes, quando falta alguém, me chama, eu vou, tudo bem. Mas é isso, basicamente. Mas eu gosto muito de dar aula no Fundamental 2. Sim. Você comentou que você dá aula de reforço, certo? Dou. O reforço é para o Fundamental 1 na escola e dou Sim, aula particular e dá à aula tarde. particular também. Qual que é a importância, assim, para você? O que você acha, assim, que é mais importante em dar aula de reforço, assim, para os alunos? Além de um estudo adicional, né, fora da escola, você tem uma aula particular de reforço, enfim. Mas qual que você acha que é a importância disso, assim? Que você recomendaria para outros alunos? Às vezes o aluno nem tem dificuldade, mas você ter mais aulas mesmo dentro da sua casa, ou enfim, como Sim. seja. Eu acho muito importante essas aulas de reforço. Eu tenho alunos de outras escolas. Sim. Então, para mim é bom, porque eu também fico atualizada no sentido do que está Sim, do que tá acontecendo. E para esses alunos, como eu dou aula individual, não dou aula de grupo, tá? Minhas aulas são individuais. É uma aula para aquele aluno. Então, eu preparo todo um material baseado na dificuldade que ele tem. Eu tenho alunos que me procuram de outra escola que ele quer fazer melhor a redação, tem muito erro de português, quer melhorar. Uhum. Então, não é que assim tem uma dificuldade em algum conteúdo, mas quer fazer, então foca naquilo, entendeu? Sim. Então, eu tinha uma aluna que escrevia muito bem, mas ela tinha muito erro de português. Ela começou comigo, se não me engano, no quinto ou no sexto, não me lembro. E aí ela ficou... só que a escrita dela era ótima, a redação, qualquer tema, ela tinha uma facilidade, mas ela perdia ponto, porque ela escrevia errado, palavras até básicas. Sim. Então, eu fiz um trabalho todo com ela, a gente ficou uns 2 anos. E aí, hoje ela está fazendo medicina, menina, está bem encaminhada e continuou fazendo aquelas redações que me encantavam, porque você percebe quando a pessoa tem, né, um dom assim para escrever, Sim. tudo, a pessoa se destaca também. Então, eu acho importante, porque a escola, mesmo tem o reforço na escola, que eu dou também de manhã para o Fundamental 1, da Sim. 12h30 até a 1h15. O que acontece? Tem aluno que o reforço não é suficiente, porque é uma aula em grupo, é uma aula que tem séries misturadas. Você não consegue Eu dar não vou 100% conseguir. de atenção para ele, né? Existe já um material preparado que a professora manda. Então, assim, não é a mesma coisa. Uhum. Se você pega o aluno e foca na dificuldade dele, você vai construir todo um material de apoio para ele. É totalmente diferente. Então, assim, eu tive muitos resultados positivos, né? Tanto aulas pontuais, e eu tenho muita gente que não é pontual, que toda semana vai, uma vez por semana, 2, entendeu? Sim. Porque tem
Aluno que não acompanha. Tem gente que não gosta muito de estudar ou tem dificuldade mesmo. Mas aí, às vezes, a mãe não quer trocar de escola. Quer que ele seja estudioso naquela escola e põe. Então, aí precisa de um reforço, né? Sim. Sim, Fábio, citando novamente, né, a sua formação, que você está se formando em inteligência artificial, né, se especializando mais, quais são os desafios, assim, que você acha hoje em dia no cenário de professor mesmo? Tipo, algum conselho, alguma coisa para falar assim? Olha, é difícil pegar uma referência e falar, ó, esse é o caminho para você ser um professor bem-sucedido. Né? Vou até citar o Paulo Freire aqui. Não há docência sem discência. Né? Quem ensina, aprende ao ensinar e quem aprende, ensina ao aprender. Então, como eu disse, o professor vai se criando durante o exercício da profissão. Realmente ele vai se construindo na profissão. Sim. Eu acredito que para um professor ser bem-sucedido e ter talvez atenção é estar sempre atualizado, ou seja, nas novas metodologias que nós temos hoje, principalmente metodologias ativas, né, Sil? Sim. Que, inclusive, tira o protagonismo do professor e passa o protagonismo para os estudantes. O professor fica ali como um facilitador, Sim. um mediador na busca do conhecimento. Claro, isso não funciona em todos os ciclos, né? No médio é mais fácil do que num sexto ano, como a Silvana falou, porque é muito, né? Eles acabaram de sair dos anos iniciais, ainda chamam o professor de tio, Se de confunde. tia. São Tio, mãe, crianças né? mesmo. Quando vê na Pior que escola, é vai mãe. correndo, abraça. É aquele aluno que você tem que pedir para ele no banheiro limpar o nariz, que ele não tem aquele asseio ainda pessoal. Então, assim, não existe uma fórmula mágica. Sim. Não existe. O professor, ele se constrói realmente no exercício da profissão. Se é aquilo que ele quer realmente, ele vai se aprimorar, ele vai se tornar o melhor. Porque eu acho que o professor tem que buscar a excelência também. Não dá para você atingir determinado patamar e falar, não, agora essa minha didática funciona e vai ser assim daqui para frente. Não. Eu acredito que todo ano isso se modifica. Tanto que o material, quando eu olho o material do terceirão do ano passado, não é o mesmo material que eu uso para vocês, porque eu olho lá e falo, pô, dá para melhorar. Então eu acabo aprimorando aquilo que eu já trabalhei, que poderia ficar de referência, né? Eu falo, pô, Mas construir um isso portfólio de material de apoio, eu vou utilizar o mesmo do ano passado. A gente não consegue, né, Não Fábio? consegue. A gente tem um olhar muito crítico sobre nós mesmos também. Sim. Né? O professor sempre se critica muito. Né? Aquelas reflexões que eu falo, reflexões do chuveiro. Depois daquele dia de aula, você tá ali na hora do banho, você fala, pô, poderia ter abordado de outra forma. Poderia não ter usado aquela palavra, sabe? Porque você tem muita certeza do que você está falando, mas você não tem certeza do que o outro está compreendendo. Então, às vezes, você fala uma coisa achando que vai atingir todo mundo da mesma forma e cada um tem a sua entendeu de uma interpretação. forma diferente. Então, Sim. a dica é continuar estudando e se aprimorando. Sim. Eu queria saber, assim, a gente passa um bom tempo da nossa vida na escola, certo? A gente, desde os anos iniciais até agora, nossa formação no ensino médio. E a gente, nessa trajetória, a gente conhece muitos professores, a gente tem muitas aulas, enfim. E cada professor, ele marca alguma coisa na gente, nos alunos. Com certeza vocês sabem disso. Uhum. E eu queria saber de vocês o que vocês querem deixar como legado para os alunos de vocês. O Fabão mesmo, daqui a alguns meses a gente não vai mais se ver todos os dias na escola. E eu queria saber de vocês, e você, como você dá aula para os menorzinhos, o que você quer levar para eles, assim, que eles levem, assim, durante a vida estudantil deles, e enfim, e até mesmo fora da escola, e enfim, para a vida mesmo. Um legado que vocês querem deixar para eles. Vai lá, Sil. Vou lá, tá bom. Bom, eu acho que o que é importante mesmo é que eles sempre busquem, né, ir aonde eles querem. E, assim, se desafiar. Eu acho que não pode ficar acomodado, não pode ficar... eu tirei a nota, tá bom, aquela nota... O que eu falo para eles é isso. Você não tem que fazer as coisas pensando só se tem nota ou não tem nota. Você tem que fazer porque você está aprendendo, é bom para você. Então, o que eu faço eles entenderem é que aquilo ele está fazendo porque é bom para ele. Ele não está fazendo porque eu dou lição e eu quero dar lição, quero ser chata. Não, é porque ele vai fixar um conteúdo. Então, de certa forma, eu acho que isso é o mais importante. É ele saber que ele tem que sempre buscar mais, né? E não se contentar com o mínimo. Ele tem que sonhar lá na frente, senão ele se grande acomoda. mesmo, né? Exatamente. E não se contentar pegando essa fala da Sil, com o mínimo, porque tem muito aluno que fica mirando a nota 7. Exatamente. Um 7 para mim tá bom. Ou seja, você tem que pensar no máximo e se comparar sempre com você mesmo.
né, que foi uma homenagem legal do terceirão aqui, eu vou fazer esse comentário, da minha camiseta lá do Aham. Mask, Sim. não é? Do super-homem, mas não do Sim. super-homem de ser um super-herói. É aquele que supera suas próprias Sim. limitações. Aquilo que eu falei para vocês no início do podcast. Né? Eu senti a dificuldade que eu tinha de comunicação e expressão e fui tentar me aprimorar nisso. Aham. Então, você sempre se comparar com você mesmo. Né? Você, essa versão 2024, opa, o que eu melhorei comparado em 2023? O que eu posso melhorar ainda mais? Então, assim, buscar sempre o melhor de você mesmo. Aham. Bom, muito legal. Eu, com certeza, o legado de vocês é marcado, sim, na vida dos alunos. O Fabão, a Pro, com certeza, vai marcar muitos ainda, os pequenininhos. E o Fabão, agora, nos nossos últimos anos, nossos últimos momentos, cada aula a gente fica, caramba, mano. Já é uma falar. despedida, Sim, né? E abrindo um parênteses, eu tenho um privilégio de pegar vocês o ciclo todo, né? Sim. Conseguir pegar vocês lá do primeiro, médio, até o terceirão. sim. Isso é uma raridade, é uma raridade hoje em dia. É Aham. A verdade. alta rotatividade, às vezes, de profissionais em algumas instituições, o professor não consegue terminar Aham. um trabalho. Então, eu tive esse Sim. privilégio com vocês aqui. Realmente. É muito legal e é muito bom também saber da vida profissional de vocês, muito interessante, porque assim, a gente tem aquele convívio dentro da sala de aula, enfim, né, das matérias mesmo. Mas é muito legal, com certeza vocês vão marcar a vida de muitos alunos, como o Fabão marcou a minha, marcou a do Pedro, com certeza. Muito. Além de professor, é um grande amigo nosso, a gente até troca umas figurinhas no WhatsApp, como ele fala. E, enfim, e o Fabão, eu queria falar pra você mesmo, que você marcou em mim, é que aquilo, né, que ele sempre fala na sala, que você pode, a sua bagagem intelectual, cultural, é a única que não se tiram de tira, você. sim. Você pode perder Casa, dinheiro, tudo, mas o que você tem como cultura e como, enfim, bagagem intelectual mesmo é a única que fica. E é isso, muito bom o nosso papo, gostei muito de conversar com vocês, acho muito interessante. E, enfim, quero saber se vocês querem falar alguma coisa, mandar algum recado para alguém. Eu quero agradecer e eu gostei muito de estar aqui com vocês. Foi um papo descontraído muito legal, tá? E eu tô feliz, só isso. Também, a palavra parece meio batida, mas é gratidão. Sim. Gratidão pelo convite, né? Por estar aqui, pelo primeiro podcast da minha vida, acho que da O meu Sil também. Então, acho que a primeira pode ter mais uns 50 pela frente, mas o primeiro a gente É o nunca vai que marca, esquecer. né? Pra gente também. E assim, a questão, como vocês falaram, do professor marcar, mas como um aluno também, um bom aluno Claro. marca a nossa vida também. Então, assim, eu tenho certeza, mesmo finalizando esse ciclo com vocês no ensino médio, que o nosso vínculo ainda vai continuar. Sim, com Vocês certeza. também, alunos como vocês tornam um professor melhor também. Porque o professor pensa na aula nesse aluno bom que está interessado também. Então, a aula acaba sendo, né, extrapola, às vezes, as expectativas. Que legal. Bate o isso. sinal da aula do Fábio, já Não. é até uma tristeza. Mas é isso, pessoal. Acho que nosso papo encerra por aqui. Foi muito legal. Quero agradecer vocês novamente. E é isso que vocês... espero que vocês tenham curtido esse papo com o Fabão, com a prof. E deixa o like aí de vocês. Assistem os próximos episódios. E é isso aí, né, Pedrão? Isso. Obrigado a todo mundo.